Sr. Lourenço, diga-me lá, qual é que é o seu nome completo? Eu nasci em 1921. Nasci em 1921. E o seu nome completo? E a minha vida continuou logo em ajuda no rebanho de porcos, como vocês já sabem. Que já tenho dito. Então começou a trabalhar... Comecei a trabalhar com 7 anos em ajuda do rebanho de porcos. A vida era dificultosa e a gente éramos 6 irmãos e então gostava-se de arranjar comer para toda a gente, Toda a gente. sem trabalhar. Então consigo eram 7 irmãos? Éramos 6. Seis. 6 irmãos. Mas consigo a Pai e contar... mãe 8. 8. Pai e mãe 8. E então os filhos começavam logo a trabalhar, que era para começar a criar sustento. Depois a ganhar qualquer coisa. E então, E diga-me lá uma coisa. Você é o mais velho? É o mais novo? havia outro mais velho do que eu. Você era o segundo? Mas só tinha mais um ano do que eu. O outro nasceu em 1920 Exatamente. e eu em 21. Então, mas lembra-se onde é que nasceu? Onde é que nasceu mesmo? Foi aqui nas Alcáçovas? Foi aqui nas Alcáçovas. Mesmo na Fui aqui vila? batizado. Nasci no monte, Ah. mas fui aqui batizado. Vivi sempre aqui. E de maneiras que a minha vida foi sempre trabalho. Só trabalho. Deixei de andar a guardar os porcos, fui para a ajuda num rebanho de cabras. Quem guarda cabras um dia, 7 anos, não tem juízo. Mas não se lembra de brincar? Não se lembra de brincar? Antes de trabalhar não se lembra de andar a brincar? Nada. Não se lembra nada disso? Não tive vagar disso. Nada disso. Não tive vagar de aprender. Mas tinha 4 irmãos mais novos. Éramos 4 e elas 2 raparigas. 4 Elas rapazes. ainda estão. Do rapariga. Elas ainda estão as 2. Pois eu conheço 2. Agora, de homens já sou só eu. Os outros meus 3 irmãos Já já foram. morreram. E lembra-se da primeira vez? Lembra-se da primeira vez que saiu das Alcáçovas? Que saí aqui das Que Alcáçovas. saiu das Alcáçovas? Que foi a Viana ou foi a Évora? Saí daqui das Alcáçovas, até praticamente não me lembro bem, porque sabe, eu comecei logo a trabalhar também muito gaiato, e eu depois o patrão onde eu trabalhava tinha uma herdade de Évora para lá. E eu ainda não era em Carreiro, e eu passava a Évora, por isso não me lembro bem o Pois. Pois, mas passava a Évora para ir aos Correios, que a minha herdade que é os Correios. Lá ia fazer o que tinha a fazer e eu depois voltava para trás com a parelhazita. Ia com uma parelha, Pois, era carreiro, com uma parelha. mas de burros, de mulas. Eu tinha 15 ou 16 anos, já andava nisso. E quais é que eram os animais que o levavam? Os animais que o levavam eram quais? Eram cavalos? Hoje tenho-os ali num retrato lá à cabeceira da minha cama. Ah, A é? parelha que eu levava. Ah, tu Tinha as mulas. tenho que me emprestar essa fotografia. Tenho-a lá à cabeceira da minha cama. Ah, Aqui. sim. Tenho-as lá. E tem muitas fotografias desse tempo? Tem algumas? Se tem algumas fotografias desse tempo? Tem disso, da parelha, tenho ali a parelha completa, tomada num carro, que eu, e até tenho ali o meu pai assentado no fundo do carro. E eu é que era o carreiro, estava a guiar a parelha, e até o patrão viu aquilo, deu andar lá amanhã a parelha, e disse para o meu pai, que era moral das parelhas. Uhum. E então o que é que ele anda a fazer à mula? Anda a amanhá-las, que já falou com o retratista,
e ele quer tirar o retrato às mulas. Então tirar o retrato às mulas e quem paga o retrato sou eu. Mas quer um para mim. E então foi um para ele e outro para mim. E eu tenho ali o meu, e a tal ainda está no meu lá no prédio, deixou, era do avô, esse labrador era avô dela, e a tal é que ficou com aquilo. Portanto, está lá um retrato igual ao meu, uma parelha, e tinha também um retrato da mesma gente, da festa das oferendas, vocês não se lembram disso? Não, era cá nas Alcáçovas? A festa das oferendas era cá nas Alcáçovas? Cá nas Alcáçovas, uma grande festa. E então eles vinhamos lá e eu, depois tiraram também o retrato à gente, e uns com os bois, e eu até ia tocar os bois, com uma grande carrada de pasto lá em cima, e houve uma senhora ou uma senhora qualquer, e que me roubou aquele retrato lá, que eu tinha lá junto com as mulas, e roubou-me aquele retrato. Tinha lá, agora isto foi em 1921, foi estes retratos tirados, há anos que eu trazia isso na Alveira, agora que os gelados não estavam, roubaram. E pronto, eu nunca mais o vi. Merecia que você lá tivesse aí com esse cajado. Nunca mais o Pode vi. dar-me uma coisa nada na cabeça para abrir os olhos. Sr. Lourenço, você empresta-me essa fotografia qualquer dia. Você empresta-me essa fotografia qualquer dia. Empresto, sim, senhor. Que eu passo para o computador e depois dou-lhe outra Sim, vez. senhora. A gente Mas depois combinamos. Já vou dizer, desculpa, eu ia dizer, mas já vou dizer. Porque eu tinha um retrato, foi de origem, eu tinha de origem e o talento tinha outro. Pois. E aí o este, António Cabeçana, que você conhece, e pedi-me o meu emprestado para lá para ele. Nunca mais vou Nunca mais ver. deu. E eu também nunca mais me deu. Agora já tenho falado dele, mas já está maluco. Pois. Pronto. Já não. Mas até lá tirou o retrato lá por dela e veio-me trazer aquele, disse, olha, deixa, ele já está passado, deixa. Deixa E estar. dei mal aquele retrato, igualzinho, pronto, a mesma coisa, até a parelha. Até quando ia trabalhar lá para essa herdade, depois de Évora, quando passava a Évora, pensava que era assim uma coisa muito longe. Hoje passava, hoje já estou cá muito longe. Muito longe de casa. Mas isso, não, eu não pensava mais isso, porque já lá tinha andado a guardar um rebanho de ovelha, lá nessa herdade dos Correios. Andei lá uma temporada, mais um pastor, a guardar as ovelhas, e então quando eu ia com essas ovelhas que vimos para lá, é que eu dizia, ei, já estou tão longe da minha vida. Pois. E cada vez que ia lá uma temporada era quanto tempo, mais ou menos, que lá ficava? Andei lá 2 ou 3 meses com a ovelha, depois regressei outra vez para cá, para as vinhas das Alcáçovas, a guardar a ovelha. E quando ia lá essas temporadas de 3 meses, você depois tinha que fazer tudo. Tinha que trocar a roupa, da comida. Não, a minha roupa, havia um carreiro que vinha cá todas as semanas, Ah, e e você. levava uma roupa e o meu ovinho, Tá bom. para lá me tratar. E então, lá andei, depois viemos embora, andei com as ovelhas mais um tempo, depois daí passei para o trabalho, comecei a ser já grande, eu nasci logo grande. E até comecei logo a ir para o trabalho, e para tocar bois, servava 4 bois, e então eu ia para tocar bois. Andei muito tempo a fazer esse trabalho, depois começavam os atalhos, era nada singelo, e eu ainda não tinha habilidade para isso, ia fazer outra coisa. Depois comecei-me a fazer ao masique, naquelas voltas, depois já trabalhava junto com os homens, a ganhar, a separar, fazer trabalho desses. Era tudo por temporadas, não é? Depois fazer esses trabalhos.
andei nessa vida até que em 1941 foi o grande ciclone, os senhores não se lembram também disso, Não. não eram batidos, foi um grande ciclone, mas a gente ter ouvido falar nesse ciclone, foi um ciclone tão grande que derrubou árvores de Nunca fui admiração. então. E Em aqui? 1921. 41. 41. 1941. Foi no ano que eu tirei as sortes, pois fui tirar as sortes, no dia 5 de julho, fui tirar as sortes a Viana, Aí era em Viana. fui a Viana é que eu me tirar as sortes. E foi a primeira vez que foi a Viana, não? Não foi a primeira vez que foi a Viana. Mas já lá tinha ido assim mais umas vezes, já tinha ido umas poucas vezes, até eu namorava uma rapariga de lá. Aí está ele. E até já tinha ido. Mas ela não morava em Viana, era de lá, mas não morava em Viana. Morava ali ao pé da estação de Viana, que é uma herdade que é o Pego, Pego. é a Reis da Linha. E é que ela morava. Sim, senhor. E É tipo, voltar essa parte. E como é que era, na altura, os namoros? Como é que era? era lá uma janela assim da lá Tinha que ser à janela. Pois, uma janela estreita, não podia largar. Sim, pá. Até quantas namoradas teve? Digo, Quantas namoradas teve? só namorei aquela, Só? só Até casou com ela? casei com ela. Comecei a namorá-la com 13 anos, Aí. depois E a partir daí, Até lembra-se quando é que casou? e, Quando é que casou? Em que data? em 1947. E foi na Canas Alcáçaras ou foi lá em Viana? Casei lá em Viana, ela lá. não é no sítio da noiva, não é? É. Por isso mais para a mulher. É, para que não é nada. E casou da senhora Dairas? Casou da senhora Dairas? Não, foi mesmo lá em Viana. Mas foi só por papéis? Não foi por igreja? No registro, não, No registro? no registro civil. E há de ter fotografias disto? Do casamento? Tinha, mas eu não sei se Está lá para casa? estava lá para casa, lá para a minha casa, não, tenho cá. Pois. Impecável. E ela, coitada, até já não tinha pai, o pai já tinha morrido. O pai morreu em 1946, no dia 7 de março. É uma, não é? Morreu o pai dela. Estávamos solteiros os dois, mas estavam enviados. Depois, logo a seguir, em 47, casámos. E depois tiveram quantos filhos? Os filhos? Os filhos, tenho dois filhos, tenho dois filhos, dois homens do meu tamanho. E quando é que eles nasceram? Eu tenho um que tem agora 66 anos. E o outro? Faz 67 no dia 27 de fevereiro. Faz 67 anos. E eu tenho outro mais novo, faz no dia 1 de março 61 anos. Sim, senhor. E como é que vocês se entretiam? O que é que faziam para se entreter? Ir aos bailes ou...
essas coisas assim, quando não estavam a trabalhar, o que é que faziam? Então o que eu fazia nessa altura, sabe, que era trabalhar, era de primavera, lá na Irlanda, e depois eu morava lá também, e então eu mais até os meus cunhados tomávamos lá o pasto da empreitada, a gadanha da empreitada, e a minha mulher lá andava com a gente, era lá o pasto, a fazer molhos, e então lá trabalhávamos, acabava aquela empreitada, era toda seca, o patrão depois dava-me aquelas folhas da empreitada também, era a cebar lá, de acabar aquilo. Eu depois, quando acabava aquilo, começava a máquina a trabalhar e eu ia fazer as serras da palha, as serras grandes que a gente fazia, e eu, enquanto dobrava aquilo da máquina, andava a fazer serras, serrador da palha, era o meu emprego. Então, e depois quando acabavam as empreitadas, não havia bailes de tempos a tempos? Vocês nunca iam para isso? Não fazia a diapa. Não havia diafa, não havia nada. Não fazíamos a diapa. Eu era sempre perdiente. Não se entretinham quase, não, era só trabalhar. Quando acabava aquilo, começávamos na tapação das serras da palha, tapar as serras, fazer paveiras e tapar as serras. Quando acabava aquilo das serras, começava a lavoura. Eu ia para a lavoura, começava a regar, vocês também sabem como é. A gente a fazer belgas, a gente fazia umas belgas de 7 passos. Melgas, 7 passos. Para semear. Se fosse semeador, passava porque não tinha alcance para mais que era aquilo. E eu vou largar com 2 bois, a largar com 2 bois, eu estava ligadamente para aqueles alqueires. E então, enquanto durava aquilo, andava a regar. Depois, quando acabava o arrego, ia para o bando do lavrar. A lavrar. Enquanto lavrava com os bois, cantava a moda, Pois, né? sempre a cantar. Assobiava de roda daquilo e cantava, quando andava muito suspeito. Andava muito suspeito, é verdade. Cantava só no trabalho, não cantava no café, nas tascas, nas vendas, nada. Nem ia às vendas, não? Não, nem eu café, não ia nada. Depois eu andei na casa daquele patrão, fui para a tropa, estive na tropa. Opa. Estive na tropa. Então, foi para a tropa para onde? Para a base aérea de Sintra. Estive lá 1 ano. Eu a primeira fui para a tropa foi aqui para Évora. Tirei ali a República, eu fui para ali em 1942, no dia 1 de novembro, fez agora anos, no dia Todos os Santos, Santa Praça ali em Évora, em Artilharia 1. E depois dali da Artilharia 1, estava um rapaz chamado Tomei, foi batizado aqui nas Alcáceres, mas a vida dele foi enviada. Então estávamos ali, depois 2 tirámos no Moralto, viemos embora para casa. E eu muito contente, ao fim de 4 meses de estar lá, tirei no Moralto e me embora, digo muito contente. Foi? Vim para cá, para a mesma casa onde andava, para ali primavera,
andei a gadanhar, no tempo que se gadanhava à mão. Andei a gadanhar, depois acabou-se a gadanha, fui para a cepa. Depois na cepa fui para a máquina carregar palha lá para cima dos palheiros. Nesse tempo não era ainda palheireiro. Era aqueles montes de palha, não era? Pois, isso, exatamente. E vai carregar palha lá por cima. Ao fim de 7 meses de alitar, fui chamado para lá para a tropa, para a Segunda Guerra Mundial. Foi destinado, e então fui chamado e fui então quando fui lá para a base aérea. E depois lá na base aérea tive lá 1 ano de Sintra. E o que é que lá fazia? Qual é que era o seu trabalho lá na base aérea? Tive lá 1 ano, depois da tropa e dali. Mas estava na cozinha? Andava de carro? Como é que era? Andava de carro, andava. Quando queria vir a casa, às vezes não tinha dinheiro para vir. Queria viver a rapariga, não tinha dinheiro para viver a rapariga. Mas o seu trabalho lá na base aérea, qual é que era o seu trabalho na base aérea? Lá na base, era marcar passo e Era só... e dormi lá dentro de uma barraca. Dormi dentro de um caixote, levava 22 homens a dormir dentro daquele caixote. Ali no coisa da base aérea estávamos a fazer guarda à base. Exatamente. Não houve guerra nenhuma. Tudo passou assim. Depois vindo lá continuei no meu serviço. Vindo lá tenho que fazer uma sementeira ali, posso separá-lo, uma junta de bois. Daí andei nessa volta, depois aquela casa acabou e eu mudei de casa, fui para as banhas, para o bueiro, conta do Sr. João de Sousa, que era o dono que era lá de Viana. Exatamente. O João de Sousa Florimelo. Conheceu o João de Sousa. Não, só de livros, só nos livros. Foi. E ele era o João de Sousa Farimelo. Farimelo. Exatamente. E então, andei lá 2 anos em bueiro. Depois, ao fim de 2 anos, em 1956, passaram para Ganhão. Você passou para Ganhão? Passei para Ganhão. Fui lá 20 anos de Ganhão. E o que é que os ganhões faziam? Qual é que eram as responsabilidades do ganhão? A minha responsabilidade era o que havia ali na herdade, eu mandava tudo. Até era tipo o feitor. Fazia, não fui feitor, mas fazia vasas disso. E depois, tinha lá 32 bois. Uma parelha que manobrava aquilo tudo. Charroavam, e talhávamos, e fazia a sementeira, regava a terra e eu depois semeava. Você é que mandava aquilo tudo, sim senhor. É que metia para lá os homens que eram precisos para trabalhar com os bois. E eu é que o pagava até, eu levava o dinheiro e eu é que o pagava. Você é que fazia a distribuição do dinheiro? É que fazia a distribuição. Depois o patrão lá começou a pensar, passa lá um rebelo para ajudar, fazer lá uma barragem. Fez lá uma grande barragem, lá está feita. Uma grande barragem, depois ele, nessa altura, queria que eu tomasse a responsabilidade também do trabalho da barragem. Mas eu nunca tinha visto fazer aquilo. E eu estou aqui. Não, minha profissão é ser ganhão, não é disso. Isso é Gustavo. Eu depois entregou um par de junco, lá andava um par de junco, que era o que usava os lavradores, e uma espingarda, e até me deu com a espingarda também. Foi na altura que isto começou a andar assim,
Esta coisa melhor. Mais perigoso, não é? Até... E até uma espingarda não me deu até lá em casa. Então antes, quando começou a trabalhar, não havia muito perigo, mas depois assim começou a crescer, começou a haver perigo. Exatamente, quando eu comecei aquilo era uma questão. Era à vontade. Trabalhar. Toda a gente andava preocupada com a sua vida e ganhar o seu. E porquê é que acha que começou a haver esse perigo? Esse mal-estar? Eu também fazia o seguinte, ele tinha mais herdades arrendadas e eu ainda não ia com a oxaria para outra herdade. Dava para lá 15 dias, conforme era o tamanho da folha, e a minha mulher ficava lá no monte, que estava na casa da pensão, e então era para ela ter lá uma espingarda. E eu andava para lá 15 dias ou isso, depois vinha de lá e ia para outra herdade, que é o PEC da Lapa, que eu já falei, eu fazia aquilo da Aranda, e eu também ia para lá com a minha oxaria, esses 30 bois, e eu tinha outra boiada nas atafonas, há 24 bois, e eu juntava ali tudo e ia mandar aquilo tudo, a charvada. Acabava ali a charvada, cada um voltava ao seu destino, ia para as banhas, depois eu lá para o outro ganhão que estava lá para as atafonas, e eu ficava ali. Mas aquilo foi sonando, ela depois, no fim de ter lá a barragem feita, fez uma lavra de semear arroz, e então até para um arrozeiro. Não percebia nada daquilo de arrozeiro, porque eu nunca tinha visto aquilo, a minha vida foi ali sempre no esquerdo. Depois andava e ele, depois lá se deu mal com o arrozeiro e mandou o arrozeiro embora. Mas já há 2 anos que andava ali a ver o trabalho do outro, mas também depressa aprendi aquilo. Então mandou o outro embora e entregou-me aquilo a mim. Depois estava eu, posto daquilo tudo. Era o arroz, era o esquerdo, ali atrás que fazia vezes de feitura. Mas eu não sei ler. Não andou à escola? Nada. Não sei ler e aquilo era muito preciso. Que eu cheguei ali a trazer 80 mulheres a montar arroz. E homens, e tratoristas, e eu produzia aquilo, e a lavoura, e então eu produzia aquilo tudo, mas tinha uma rapariga, e era boa para a escrita, fazia as folhas, tratava daquilo tudo. Então ajudava? Num escritório lá no monte, e então a rapariga de manhã dava as folhas e vá à lavoura lá tomar o apontamento que ela anda. E lá aí os tratoristas e outros homens que andam aí, uns a sabiar adubo, outros a amanhar muros, e essa gente. Mas chegando lá com mulheres, você não tira lá a ponte, você está lá o pé. Se as mulheres, uma canta, as outras fazem barulho, depois às vezes não atendiam à chamada. E depois ao sábado queriam receber mais do que... E então a rapariga saía para lá sozinha, elas não tinham respeito à rapariga. Tal e qual. E eu chegava lá, mas quando lá chegava a rapariga, já eu os tinha contado. Eu raparigas, agora não querem ir, eu depois vocês, ao sábado querem o dinheiro, e depois não respondem. Aquilo lá se falava tudo, a rapariga tirava o relatório, depois íamos ver. Estamos para lá, quantas ideias, a rapariga lá contava 30 anos, está certo, eu já tinha contado. E então a rapariga disse, bom, agora vai lá para o escritório, vais passar isso tudo em limpo, pôr isso tudo em ordem, que é para não queremos cá coisa. Há falhas. E a rapariga para lá ia, estava lá a minha mulher, e a rapariga, minha mulher não falava dali, e a rapariga estava lá sentida no escritório, e então passava aquilo dia, a rapariga era prima direita aí da Irene.
E então eu tinha confiança na rapariga. A rapariga era boa rapariga. O meu filho mais novo começou a namorá-la. Ai, mãe. Começou a namorá-la, depois o pai e a mãe não queriam. Não queriam. Ele é filho dela, mete-se lá em casa cada vez que ele quer. Não. Olha, tive que perder a escriturária e pronto, tá, não quero também com a responsabilidade. E então, eu motivo a ele. Então, olha, passa tu a ser o escriturário, mas ele era mais ruim que a rapariga. O seu filho? Mas a ele que queria chotice. Mas assim, já se foi passando aquilo. Mas esse monte era em Viena? Esse monte onde fazia a contagem das 80 mulheres que andavam lá a mondar, isso era lá em Viena? Não, Mas era por conta do João de Sousa? era ali na Armanha. Nas banhas? Mas era do João de Sousa? João de Sousa, lá nas Armanhas. Eu estive ali 20 anos. E depois, se deu mais, ao fim desses 20 anos, e até era lá o feitor, era o Chico do Gato, vocês também não conheceram. O Chico do Gato é que era lá o feitor. E então ele, meteu para lá um primo dele, para o Moral das Parelhas, que via também. Ele tinha lá 7 parelhas, que as parelhas também davam lá na herdade, tinha uma herdade, que é o pé da balada de Valdegaia, do Torrão para baixo, e aquela herdade sameava ele lá sempre depois. Eu ia lá para ler charlada. Eu faziam para lá as parelhas, samear grãos, samear milho, fazia lá coisas bom, virava lá muito grão, era uma terra de barro, os banheiros não custavam para isso, e aquela era boa. Depois de sair das banhas, foi lá para o pé do Torrão? Não, depois quando saí dali das banhas, eu quando saí dali fui-me embora para longe. Mas é contar a passagem do Chico do Gato, teve de entrar aquele ao Moral das Parelhas, e depois eles, quando queriam despedir o Chico do Gato, que era o feitor, e ofereceram-me a feitoria a mim, em condições de mandar o outro embora, mas anda aqui. Eu tive uns cordões com o homem, digo bem com o homem, e então não quis mandar ele embora. E então o que é que eles fazem? Foram oferecer essa feitoria a esse primo do Chico do Gato. Ao primo? Mas esse, o primo daqui saber disso, se eles ofereceram feitoria, despediu o primo. Despediu o primo, eu não quis despedir, despediu eu. E ele ainda tirou uma seara de arroz em companhia desse, que era um Falamino. O Falamino estava casado com uma rapariga que era ali ganhava da Quinta de Duque. E então lá andou, fiz lá uma seara de arroz em companhia dele, e tive lá até uma grande seara desse ano. Mas a gente não se cozinhava bem. A gente, quando eu era Moral das Parelhas e eu era Ganhão, já a gente não se cozinhava assim muito bem. Foi para o feitor, digo, não deu aqui agora a Supremo. Eu é que percebo disto, ele não percebe nada disto. Com um cão deste, e despedi-me. E eu fui e disse ao João de Sousa, olha, tenho que fazer contas que eu quero ir embora. E ele disse-me, o João de Sousa disse, queres ir embora? Por causa do feitor, ele já tem os dias contados. Já tive lá ano e meio, ele depois puseram aquilo que puseram no outro, teve lá ano e meio a feitor,
roubou uns porcos do João de Sousa, bateu, e os novilhos. E depois puseram-me na rua. Mas eu não respeito, ele disse que nos dias contados, mas eu não respeito, fui-me embora. Fui-me embora, fui limpar os sobreiros, para a Milhola, não sei, ainda era novo. Lá andei em 1970. Mas depois andava lá a trabalhar e o meu filho estava mais velho, estava na tropa. Eu depois fui mobilizado para ir para Angola. E foi? E então eu andava lá mais o meu filho mais novo e até um cunhado meu. E viemos embora para ir acompanhar o rapaz para lá para a guerra de Angola, em 1970. Então íamos embora e depois o rapaz ainda teve faltou ali uns dias ainda para embarcar. Era um barco grande, uma coisa disparatada. Uma barca até quase não sabia como. Em Lisboa? Em Lisboa. Lá fomos ao embarque do meu filho e eu lá abalou e para lá teve lá 2 anos. Mas ele ao fim de um ano de lá estar, escreveu-me uma carta. E eu mandava-me dizer: pai, vou ter um mês de férias, mas eu não tenho nenhum destão. Coisa toda. Não tenho nenhum destão. E ele diz: filho, marca aí uma viagem de avião e manda dizer ao pai quanto custa a viagem para o pai enviar para aí dinheiro. Ora, ao fim de 2 dias estava cá. O avião veio para lá para esse mundo, para a Espanha, passar o mês com a gente. Eu depois até a namorada dele andava lá, ele passou ali um mês de férias, foi uma beleza. Ao fim de um mês teve de voltar para lá outra vez. Lembra-se quanto é que era a passagem? Lembro. Eu vinha para lá uns contos. Nesse tempo era dinheiro. Dinheiro. E então ele passou esse mês com a gente, depois abalou outra vez, lá fomos ao embarque dele, lá de avião, mas ele depois tinha vindo junto com os portugueses. Eu por lá estava os portugueses também à espera dele, e a gente podia chorar. Eu e a mãe e o meu irmão. Pois está. Para a guerra outra vez. Quando em 1972 voltou. Regressou para casa. E regressou porquê? Regressou para casa. Veio bom, graças a Deus. Bem bom. Não teve azar nenhum. Veio bom de saúde. Foi, não veio lá. Morreram lá alguns aqui da vila. Morreram lá uns poucos. Então, o seu filho volta em 1972, mas a guerra ainda continuou. A guerra continuou ainda. Mais 2 anos. Mas ele foi rendido por outros. Foram para outros. Perguntou até uma mulher que está aí, aqui na Serra, tinha ali uma taberna, e aquilo era ali o cara depois lá da malta do João de Sousa. E ela disse: onde é que era o Renzo? Até aí, onde é que ele anda? Anda em Canelas, lá está turista. E o homem foi à minha pergunta, veio para lá fazer outra vez a passeada da rua. E dava-me mais dinheiro. E eu fui, deixei lá o trator e vim para ali. Aquilo, lá com o trator era melhor que ali a semear arroz. E eu é que não tinha de semear, enterrado em água com um cemitério cheio de arroz às costas. Aquilo era azedo. Mas é que tinha de semear o arroz para ser também semeado. A gente tem de pôr molho primeiro e depois quando o arroz
que a gente vê que está lá quando começar a abrir a abrir um biquinho, e a gente tirava para fora d'água, tirávamos e tapávamos com os panos. No outro dia aquilo estava capaz de samear. Sameávamos aquilo e punhamos outro para seguir para a mesma coisa. E então lá sameávamos aquele, depois nos outros, e aquele feitor foi para lá o sítio. O homem também não percebia nada daquilo. Eu às vezes até dizia, Sr. Zé, temos de ir aqui ver as águas, não, parar as águas não podiam parar. Tinha que estar sempre a correr. Tinha que estar sempre a correr de um canteiro para o outro, do outro para o outro. Se a água estagnava e depois apodrecia. Isso era água passada, não podia ser água parada. Pois, senão Podia apodrecia. estar sempre dentro de água, mas não era parada. Era sempre a correr, sempre a correr. E aquilo não podia haver desfrutos com aquilo. Aquilo tinha assim de fazer, porque eu, quando me conta daquilo, depois eram sempre 2 arrozeiros, mas um dizia-me, olha, isso fica lá para mais longe, você que é o ganhão, fica aqui perto do monte, que ainda não é preciso coisa, vem entrar turistas, querem levar semente lá que havia lá no celeiro, e então você está lá perto, escusou na calma, e o gajo vai e deixou-me lá secar uma vase grande, agora baixo descuidou-se com aquilo da água, a água deve faltar lá, não tinha água para o motor lá, tinha que tirar água, aquilo acabou-se a água, e depois vinha também com um outro trator, que era um sobrinho meu, vinha mandando por aí abaixo, chego e eu não ia para ali. O outro era lá o chefe daquilo, quando chegamos lá abaixo, estava tudo seco que nem pinga não. E então diz-me o gajo, que era o gajo, acho que era mesmo o chefe daquilo, da monda, de fazer a caldeação do produto, que era para fazer a monda. E diz, então agora aqui não podemos fazer nada, então isto está seco. Estávamos com esta conversa com o homem e o trator ali parado. Chega o João de Sousa. Quase o João de Sousa, esse fez um espetáculo. E diz-me, vai lá, pergunta dele, que eu mando já embora. Digo, quando você mandou já embora, eu digo, mandou já embora, você tem que mudar ele dava uma comissãozinha para a gente. Uma indenização. 100% ele dava a gente, comissão lá do arroz. Você tem que mudar essa comissão e se deixa estar aí e ainda o faz pior, não sei. Mas vai lá chamá-lo, digo, vou lá chamá-lo onde, não sei onde ele está. Ele costuma ir dormir a sexta lá para uns hamburgueres que havia ali fora da obra, mas ele hoje não está ali, não sei para onde ele está. Mesmo eu não queria ir chamar, pois era carreira ali de chamar fora, e eu não queria que isso. Então ele lá falou, o João de Sousa, a matar, e diz-me, até agora como é que vou encher isto de água? Bom, deixa ver, eu vou experimentar e vou fazer o que puder. Mas eu lá andei a encaminhar água para lá, que havia 2 barradas, de uma de um lado, outra do outro, e eu soltava a água daquela do lado de cima, que era onde ia a água mais depressa lá, havia uma vala dentro, lá abri mais água às barradas, às 2, e então depressa alaguei aquilo. Mas o arroz já não foi tão bom como o outro. Eu também
esse no fim daquilo foi-se embora a Baloa. A Baloa, não esperou que ele mandasse embora, falou ele, aquilo estava a dar mal, então foi-se embora. Então, digam-me alguma coisa, qual é que é a diferença entre o ganhão e o feitor? Qual é a diferença entre o ganhão e o feitor? O feitor manda mais. O feitor é que manda mais. Mas só que mas sempre percebia daquilo, era aí que aprendi. Estava sempre ali junto com o outro arvoreiro e aprendi. Aprendi a fazer E aquilo aprendi porque já tinha outras instruções, porque a gente para regar uma terra, mesmo no sequeiro, mas também onde corre a água. Pois. Vira-se esta chapadeira, corre para ali, tem de regar, volta para ali para desaguar a terra. Casa do inverno, vem o inverno, enche tudo de água Chuva. e a gente tem de labrar logo os jeitos que abala uma água. E então, isso de reduzir as águas, isso eu já sabia. Carregava a terra, está aqui uma chapadinha para aqui, é para aqui que eu tenho de regar a terra. Aqui faço-me cada bulho, ou faço dali uma mão de peixe, e a água tem de sair. Aqui há mais de peixe, e as mãos de peixe são encaminhadas para a saída da água. Então eu sabia bem, fazia aquilo há tanto tempo, sabia aquilo bem já. Vou por lá com essa coisa da água. A água vem vindo de onde? Sempre a barragem está sempre do lado de cima. A água vem vindo e a gente vai mandando nela para onde quer. Esta dá para aqui, vai para ali, a outra que vai ali, vai para o outro lado. Que a gente tem que ter aquilo terminado. Eu sabia aquilo bem, sabia aquilo bem. Igual aos outros. Num daquela gente tratou disso de regar terra do alqueire, que a gente tinha de regar, tinha de ser aquilo bem terminado. Que aquele lavrador onde eu fui criado queria ser artista daquilo da gente a regar a terra. Não queria lá todos a regar a terra, que não era bom. Uma vez até aconteceu que eu, tanto não era ganhar, não era nada, andava lá a regar a terra. Eu depois, aquele que era ganhar tinha lá a regar a terra e não me destinou a mais nada. Eu aquela terra tinha destinada para regar. Acabei aquilo. E o patrão já andava também mal com o ganhão e não se tirava de lá. E eu acabei aquela terra e parei ali o boio e havia mais um bocado de terra que precisava ao corpo para ver quando era a saída da água. E eles não aparecem. Andatas os bois ali numa charrua, que a terra está ainda assim sem gordura, embora não faltava nada. Está bem. Lá também, depois quando estou a largar, gato lá o boi na charrua, enrolei e até lá o rio da folha. Ele mandou-me, eu fui. À tarde, o morteiro era o morteiro. Eu lá andava com aquilo de ideia e fui para a carrinha, mesmo lá onde partiu o rio. Descesse da carrinha, andou a ver o rio. Eu depois vinha ali, o irmão dele disse: quem é que deitou aqui o rio? O Lourenço. E já sabia que ele não queria deitar aqui o rio, já sabia. E eu vinha mais do chofer lá dele, que era um deputado do rei. Eis, disse coisas terríveis a rematar o ganhão. A rematar o ganhão e a dizer ao outro: um ganhão tão bom que eu aqui tinha. Até que o outro disse: até que era o ganhão para você que tinha. Era o Lourenço. Se mete que o Lourenço ganhou
tinha aqui um real ganhão, se tem isto, não presta para nada. Se tem isto, não presta para nada. Mas depois o homem, pelo azar, deu qualquer coisa e morreu logo nesse ano. Assim, vamos lá voltar àquela data de quando o seu filho voltou. Quando o seu filho voltou, em 72, depois o que é que você andava a fazer nessa altura? O que é que eu andava a fazer? Sim, e depois metes o 25 de Abril e como é que foi essa história aí? Quando foi o 25 de Abril, andava já a trabalhar em Lisboa. Então quer dizer, entre o seu filho chegar Antes e o 25 de Abril você estava em Lisboa? Antes do meu filho chegar, estava ainda lá no monte. E quando ele veio para ali, mas já não foi trabalhar lá para o monte. Foi trabalhar com uma caminhonete de padeiro do Sado, uma caminhonete conta de um padeiro. Ele vende pão ali para aquele Sado abaixo, que é tudo arroz. Tudo. E ele andou ali uma temporada, depois falaram para ele ir lá para uma empresa para Lisboa. Uma empresa que era de um gajo aqui dos Alcácemas, que era o Andrade. E eu tinha lá um sobrinho que estava lá a mandar a empresa, que era um Arlindo esse. Ou eu estou para ele ir para lá para uma caminhonete para distribuição do material da construção civil, que era o que eles tinham lá. Tinham lá umas poucas caminhonetes para isso. E o meu filho foi para lá. Foi para lá, andou a distribuidor de materiais e ele depois até havia lá um empregado que fazia o fornecimento das coisas e gostava lá muito do meu filho. Tinha lá mais uns que eram representantes. O meu filho não era. E eles diziam, o teu filho é uma excelente pessoa. E ele é um bom rapaz. Inteiro não é vendedor de materiais, andou lá há 40 anos, é distribuidor. Criou lá os filhos e os filhos estudaram. E você depois foi trabalhar para lá? Tem uma filha e um filho. E então a filha é professora, a doutorada, e o filho tirou o curso de economista, é banqueiro. Então são rapazes de que idade? Os seus netos? Faz 42 anos, agora no 1º de maio que vem, faz 42 anos. O mais velho? É o mais velho. E tenho outro que é aqui o chofer da caminhonete, que vai para Évora, faz aí a carreira para Évora. Esse faz 41. Pois, e aquele, o mais velho, mas andou e casou assim já com uma certa idade. E então casou com uma galega. Viseu. Exatamente. Então, casou com a galega e já com 40 anos. E então ela depois teve 2 gaiatos gêmeos. Estes são da mais velha, estes são gêmeos. Estes são bisnetos. Estes são bisnetos, pois. São bisnetos. Estes são desse meu neto mais velho, que é o Paulo, e a da galega, teve logo 2 gêmeos, tem 2 anos e meio. São esses 2 rapazões? Este já tem 3 anos, este é da filha. Assim, você depois foi ter com o seu filho para ir trabalhar em Lisboa? E depois eu fui ter com o meu filho, andei lá ajudando dele, no dia 25 de Abril, quem trabalhou todo o dia fui eu mais ele. O outro malta lá ninguém trabalhou, eles tinham deixado a caminhonete carregada
tinha deixado a caminhonete carregada de material para irmos, passámos a Vila Franca, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, vamos por aí fora, fomos até Santarém, trabalhámos todos os dias. E a outra malta, foi aquela coisa de espalhar isso. Você fez a viagem ao contrário? Fugi dos caminhos das Alcaças. Depois veio para cá. E eu mais o meu filho não fugimos para as Alcaças, mas também sabe porquê. Porque a gente já sabia aquilo. Mas o meu filho morava em Massamá e a minha mulher estava lá a tratar do meu neto, a minha nora andava em tratamento, andava mal do peito, eu andava em tratamento, e então a minha mulher estava lá em casa deles para tratar da criança, do rapazito, que era canito. E então, lá fomos ter, chegámos lá ao armazém, estavam lá dois que eram lá os chefes daquilo, e então, o patrão estava aí em fezes com vocês, ele tirando as fezes dele, não era com a gente, era com o material que roubavam, não o tirassem a gente, tiravam agora a ele, a gente não. E então, diz ele, então, correu bem, entregámos tudo, fomos até Santarém e entregámos tudo aos clientes que havia e ninguém cá importunou a gente. E ninguém contender com a gente em lado nenhum, e não. E depois até ele disse para o meu filho, olha, então está ali aquele carro, põe-no e vai para casa, mas até pai. Vamos acharmos caminho de casa. O bicho trabalhar. E vieram para aqui? Para as Alcaças? Não, a Massamá. E você trabalhou lá há quanto tempo? Olha, aquilo, trabalhei lá umas poucas vezes, não me agarrou na coisa ou perna. Vinha para cá? Vinha-me embora para cá. Vinha-me embora para cá, trabalhava aí com um trator, ou uma ceifeira. Eu depois aprendi esse trabalho todo, quando estava lá nas banhas a mandarem, aquilo estava tudo a meu poder. Aprendi a tratorista, aprendi a trabalhar com ceifeiras, ceifar arroz, ceifar trigo, fazia isso tudo. E aí depois mesmo, sem saber ler, ainda tirei a carta de tratorista. Fui na tratorista. Descansa lá um bocadinho. Está bem? Tudo bem? Bem. Não quer ir à casa de banho, não quer beber água? Não. Qual foi o trabalho mais difícil que fez? O mais exigente, mais... Eu trabalhei todos os trabalhos difíceis. Eram todos difíceis. Mas qual é que era o pior? Olha, o pior era essa coisa de sabiar arroz dentro da aula, como se me meter às costas. Essa é que era a pior. Mas ao mesmo tempo, acabava lá de semear aquilo e vinha para casa, tinha a mulher lá no monte, vestia outra roupa e outro calçado e eu unha, tocava andar para o outro lado. Tudo certo. Até antes, o que é que você sentiu? Quais é que foram as diferenças que sentiu no trabalho antes e depois do 25 de Abril? Ficou melhor? Ficou pior? Então o trabalho a partir do 25 de Abril, à vista do outro antes, passou a ser à larga. Começou a ser à vontade. A ser à larga. Toda a gente queria mandar, não? Toda a gente mandava. Não havia manageiro, não havia nada. Então aquilo, olha, foi a coisa pior que houve, foi essa coisa das agrárias. Quem é que queria trabalhar? Eu até olho para ainda fizeram-me ver quando foi aquela coisa das agrárias. Quando tu é que eras aquilo a rever, continuas. Olha, andei lá um ano. Ninguém queria molhar os peitos. Eram horas de... Quando havia, estava lá um presidente,
E então o presidente ia lá comer com a família dele, a mulher e os filhos, lá uns ovinhos grandes lá tinha feito o João de Sousa. E depois ele assim comia qualquer coisa ao perna. E então ali o pessoal ali estava, nem puro. E eu depois já sabia daquilo, o arroz tem aquele prazo tanto na semelhança, porque falta a luz do dia, para a banda da noite já não dá nada. O arroz que era ser semeado logo ali, já daqui até tinha aquele prazo, semeávamos arroz, assim a braço, até ali a tantos de maio, 20 de maio, tinha para o arroz semeado já não granava a hora. Depois plantávamos, o plantado depois podíamos plantar arroz até o dia 24 de São João. Dia 24 parava também, já não tinha gasolidade do luz do dia e o calor, que era água por baixo, mas que é calor por cima. E então, a gente tinha que semear o arroz naquela altura. E eu andava ali, é que era o dizer, até que ia lá onde estavam tudo assentados, estamos não rega aqui ninguém, uma hora destas, tudo parado. Bom, chegou o ponto que elas me mandam entrar lá o ouvido dizer, aí vem o garganeiro. Aí vem o garganeiro. Digo, putas do diabo, cabrão. E então, sabe o que eu fiz? Fui-me embora. Anda aqui, eu depois não fui o arroz na pesca, isto foi o arroz dele. Eu não vou nisso. Olha, fui-me embora, fui para o moral do Romano de Vacas, noutra agrária. Noutra agrária. Foi onde? Era na mata, outra agrária era na mata, ali perto das Alcácemas. E eu andava lá com as vacas para andar bem bem. Lá andava bem bem, que levava as vacas, tinham muito de comer, e então eu levava boa vida à farta. Mas depois, sabe, o que eles fizeram? Foram tirar a cortiça e depois os ganadeiros não davam mais nada. Eu digo, ok, então você ninguém quer guardar as vacas, não queriam ninguém ser ganadeiro. E então eles já me tinham até feito, a mim e aos outros que havia lá mais vaqueiros, de darem uma vaca, para estar a gente comprar uma vaca, para eles não darem folgas à gente, não queriam lhe dar folgas. E então andavam, compramos uma vaca. E eu comprei uma vaca, uma real vaca, uma vaca preta, uma grande vaca. Comprei a vaca por 22 contos, mas também. Comprei a vaca por 22 contos e depois a vaca pariu-me um zerrão. E eles depois foram tirar a cortiça, não, voltaram lá a jornada, já tiravam a cortiça, e a gente, os ganadeiros não davam nada. E na volta mandei isso. Olha, vendia a vaca por 50 contos. Bom moço. Depois ainda estavam, acabaram uma vez a dizer, oportunista, nesta comprar essa vaca por 22 contos e vendeste por 50, não dava-te dada. Não dava-te dada. Olha, lá dentro fui embora, mas daí fiz a janeira. Fiz a janeira que eles daram lá o povilhado, ia comprar o povilhado, enchiam-me lá de dinheiro. Mas não, valeu. A valeu fui-me embora. A valeu deixei as vacas e fui-me embora. Fui para criado de um holandês que andava aí, tinha comprado
uma herdade ali que é a venda. Para ali e dali, ele levou-me lá um 80 quilos, e lá ali o pé da Azaruja. Deu lá também uma temporada, ele começou-me a chatear, vim-me embora, disse, pões aí o trator à ordem que é que me ir embora. Trouxeste-me para casa, leva-me para lá. Olha, vim-me embora, fui trabalhar para uma carboaria. Trabalhar para uma carboaria, mas nunca carreguei madeiras às costas. Chegar àquela lenha de troncos das vinheiras grandes, e eu depois não sabia trabalhar com o trator e eu mandava-me ter com os donos dos tratores, para condições, e eu trazia o trator e ele chegava à lenha, aqueles troncos amarrados com uma corrente atrás do trator. Puxava-os. Carregá-los não carreguei nenhum arroz atrás do trator até lá ao sítio. Fazemos os fornos. Depois ali andei naquilo, sou a cortiça, fui para a cortiça. Para a cortiça, já fui para lá ganhar um conto de reis por dia. Já estava a dar assim de outra maneira. Lá fiz uma temporada. Ganhou então. Ganhei lá bom dia. Mas era hoje. Mas tirava a cortiça, era tirador de cortiça? Foi. Até fui também tirador de cortiça. Fiz isso tudo. Ouça. Aprendi a tirar cortiça. E os fornos de carvão? Eram terrados à pá? Eram torrados à paia, mas também não terreno nenhum. Ah, então você passou boa vida na carvoaria. Carregar para lá a lenha com o trator, está bem, ou a lenha que era preciso cortar a machada, cortei lá a monta. Agora, carregar as costas, não carreguei. Mas era um trabalho duro. Terrar os fornos era duro. Ah pá. Era. Terrar. Mas aquilo, até agora, já no meu tempo, já se torrava era a trator. Trator com o balde. Com o balde, pois. Ou já era melhor. E os fornos eram grandalhões ou eram pequeninos? Eram grandes? Os fornos eram grandes? Eram grandes fornos, lenha de azinho. Aí, está lá. Quando é que você faz anos? Quando é que faz anos? Diga. Quando é que nasceu? Quando é que faz anos? Quando é que faz anos? O dia e o mês. Quem é que nasceu? Eu faço anos a 25 de setembro, já fiz 93. E já tenho 93 anos e mais um mês. Já. Bela idade. Falou-me há bocado que os lavradores tinham um pau de junco. Eu usava. E para que era o junco? Era para usar, para os outros me terem mais respeito, dizia que eu ando armado. Então tinha aquele jogo ali de mandar aquilo tudo. Então era tipo uma arma, era como se fosse uma arma. Aquilo era difícil. Eu não tinha a ideia de carregar com ninguém. Pois. Era só um símbolo de respeito. Não, graças a Deus, a minha língua defendesse sempre bem. Defendia-me era com a minha língua. Até depois qual é que foi o último trabalho? O último trabalho que fez, antes de parar de trabalhar? Olha, deixa lá ver se eu me lembro o trabalho que fiz. Olha, eu fui reformado com 66 anos. Aquilo era a reforma já que a gente tinha nesse tempo, era os 65. Pois. Mas aquela gente lá das agreias, depois falavam dos lavradores, mas depois não queriam lá velhos. E então estavam sempre, até não se envergonhavam. Não, essa conversa dos velhos, ter lá velhos. Eu depois
por vezes eu, lá na agrária, quem semeava a seara era eu, e quem a cefava era eu também, como cefeiro. E eles às vezes diziam, o tio Lourenço também já é velho, mas ainda tem muito préstimo. Eu até que eu arranjei lá dinheiro para eles, quando eles estavam empenhados, deviam dinheiro ter as máquinas empenhadas. E então havia lá 2 tiradas de cortiça. E o ano estava lá para fazer uma tirada, e então o cara lá, o chefe, começou a dizer, a gente não tira a cortiça. Não tira a cortiça, o dinheiro não chega, o dinheiro que eles dão não chega para pagar a gente, e então a gente ainda vamos tirar a cortiça, ainda vamos fazer a dívida maior. E até que um dia vou e digo lá hoje, vou fazer foi com os gajos cá de fora, que não andavam nas agrárias, até esse meu filho mais novo não andava em agrária nenhuma. E eu, mas o rapaz ainda era novo, e me influenciou, disse, se falar isso, arranjai a gente, e tirar a cortiça. E eu fui falar com mais velho do que eu, tenho 2 anos, chamado Josué. Olha, era o padrinho de casamento aí do chefe que a gente tem agora. Foi e digo assim, então Josué, tu queres ir lá para a maneira da cortiça?